Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, finalizando aqui o PET 2, né, na quarta semana de biologia do PET 2, nós vamos falar sobre o segundo tipo de divisão celular, que é a meiose. A meiose, a principal função dela é reprodução, né, dos seres vivos. No caso nosso, ser humano, a meiose ela é responsável por formar células de reprodução no nosso corpo, né? No homem, o espermatozoide, e na mulher, o óvulo. Então, se não existisse esse tipo de divisão celular, a reprodução do ser humano não existiria. Teria que ser de outra forma diferente do que acontece hoje, ok? Então, a formação do espermatozoide e a formação do óvulo, que são as células de reprodução, só são possíveis porque existe esse tipo de divisão celular, que é a meiose. Então, só para adiantar aqui, para que a gente possa entender, por que meiose? Meiose, vamos colocar aqui, ó, meiose quer dizer meio, né? Meio, metade. Então, isso significa que a célula precisa dividir pela metade a quantidade de material genético que ela possui. Então, vamos citar um exemplo aqui, ó. No caso do homem, para formar o espermatozoide, uma célula do homem, ela precisa se dividir em duas células. Depois, essas duas células, cada uma delas vai se dividir, formando mais duas. Então, no final do processo, nós teremos uma célula dando origem a 4 células. E essas células, cada uma delas, vão se transformar em um espermatozoide. Ó, em um espermatozoide. Só que uma célula normal do ser humano, ela possui 46 cromossomos, que é a quantidade de pares de genes que as nossas células possuem, que o nosso material genético possui. 46. Desses 46, por exemplo, né? Eu, Wesley, as minhas células têm 46 cromossomos. Desses 46, 23, ou seja, metade, eu herdei da minha mãe. E 23 eu herdei do meu pai. Então, um ser humano, ele é 50% formado pelo material genético do pai e 50% formado pelo material genético da mãe. Então, um homem, ele é formado por metade, a metade de um homem, metade do material genético de um homem veio de uma mulher, veio da mãe. Metade do material genético do homem, a outra metade, veio de um homem, veio do pai. Então, um homem é resultado, a matéria, né, que formou o corpo de um homem é resultado de um outro homem e de uma mulher. Da mesma forma, a mulher, metade do material genético usado para construir uma mulher veio de um homem e a outra metade de uma mulher. Então, desses 46 cromossomos que as nossas células possuem, células normais, vou citar eu como exemplo. Uma célula comum minha tem 46 cromossomos, assim como de qualquer ser humano normal. Só que para que uma célula minha tenha capacidade de formar uma nova criança, no caso a minha filha, né? Eu tenho uma filha, como é que essa menina foi formada? Para formar ela, não seria possível formar ela utilizando uma célula minha com o número total de cromossomos de um ser humano. Porque senão ela seria só minha filha, exclusivamente minha, não teria nada da minha esposa. Seria 100% minha. Mas é impossível um ser humano sozinho, por mais que tenha processo artificial, um ser humano sozinho não tem condições de formar um novo ser humano. Nós precisamos de ter material genético de pelo menos 2 pessoas. Senão não tem jeito de formar. Ok, pessoal? Pelo menos até o momento, até o presente momento, não. Seria possível se tivesse conseguido fazer o clone do ser humano, mas ainda
Tem muita discussão sobre isso, né? Não é o tema da aula, não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto bem polêmico, e não é o tema da aula agora. Mas, até o presente momento, vamos considerar que não tem, porque realmente não tem prova científica disso. Já tentaram, mas não conseguiram até o presente momento, ok? Bom, então, para que isso seja possível, a célula tem que se dividir, né? Uma célula de 46, ela passa pela primeira divisão, que nós chamamos de meiose 1, ainda continua cada célula mantendo 46 cromossomos. Então, essa com 46, essa com 46. Depois, essas células se dividem novamente, passando pela chamada meiose 2, que é a continuação da divisão. Neste caso aí, as células já se dividem reduzindo, né, a metade do número de cromossomos. Então, essa célula aqui, vamos chamar de célula 1, tinha 46 cromossomos, vai se dividir passando 23 para essa e 23 para essa. A célula 2, a mesma coisa, 23 para essa e 23 para essa. Então, com isso, cada espermatozoide que eu produzi vai ter 23 cromossomos, vai ter a metade do número de cromossomos da espécie humana, que o total é 46. O normal, uma célula normal do nosso corpo tem 46. No caso da célula de reprodução, isso acontece só com o espermatozoide no homem, vai reduzir para 23, através da meiose, por isso o nome meiose, metade, divide o material genético pela metade. Da mesma coisa vai acontecer com a mulher, né? O óvulo, do mesmo jeito, ó, o óvulo vai dividir, né? Depois dividir de novo. Só que, na verdade, no caso da mulher, ao invés de uma célula dar origem a 4, uma célula se divide, aí 3 vão atrofiar aqui, depois aqui do mesmo jeito, ó, vai sobrar apenas uma célula saudável, que é o óvulo. Esse óvulo, do mesmo jeito, ele vai ter 23 cromossomos. Para quê? Porque quando juntar com o espermatozoide de 23, ó, 23 do espermatozoide mais 23 do óvulo é igual a 46 para formar a criança, com o número normal de cromossomos da espécie. Ok, pessoal? Então foi só um resumo para que vocês entendam a importância dessa divisão celular para os seres vivos, principalmente para nós, né? Seres humanos, para os animais, ok? Então bora lá para a matéria. Aqui nós temos, né, um detalhamento falando sobre tudo que eu falei para vocês. O que nós temos aqui de importante, que a meiose, ela tem duas etapas, meiose 1, nós temos aqui, ó, meiose 1, meiose 2. Cada etapa dessa, cada parte, né, da divisão, possui fases. Então, nós temos aqui, ó, a intérfase, que é o intervalo de divisão, igual na semana anterior, né? Nós vimos. Aí a gente tem as etapas, vou colocar aqui, ó, as subfases, né? Digamos assim, ó, metáfase, né? Prófase, metáfase e anáfase, as mesmas fases que nós vimos na semana anterior. Só que aqui a gente tem a 1, que é da meiose 1, e temos a 2, que é da meiose 2, ok? Então, da mesma forma, quando a gente fala a respeito, por exemplo, de prófase, a primeira fase, a preparação, olha, a célula está se preparando para realizar a divisão. Quando a gente fala de metáfase, seja 1 ou 2, o material genético vai estar no meio da célula, metáfase meio. Quando a gente fala de anáfase, ana quer dizer separação, o material genético está separando, uma parte vai para um lado, a parte vai para o outro. E quando a gente fala de telo, telo quer dizer final, finalização. Então, a célula está pronta para se dividir, está dividindo, né? Finalizando o processo, ok? Então, bora para as atividades agora. Questão de número 1.
Em relação ao processo de divisão celular, podemos afirmar que a mitose consiste em duas divisões celulares sucessivas. Não, mitose não, isso é coisa da meiose, né? Os óvulos e espermatozoides são produzidos por divisões mitóticas. Não, dividido por meiose. Durante a meiose não ocorre permutação. Sim, tem troca de material genético, então está errado. Letra D. A meiose é um processo que dá origem a 4 células haploides. Sim, está correto. O que é uma célula haploide? Ela tem a metade do número de cromossomos da célula original, da primeira. É o que eu falei para vocês, tem que reduzir pela metade. Se ela tivesse total, seria diploide. Haploide quer dizer metade. Ok? Questão número 2. A questão número 2, nós temos que relacionar, né, as colunas aqui, ó. Vamos ver aqui. Então, a gente tem as informações de cada uma das etapas. Aqui, ó, determine a alternativa cujas as associações estão todas corretas. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, vou ler rapidinho cada uma delas. Vamos lá. Anáfase 1. Cromossomos duplicados. Peraí, deixa eu só aumentar isso aqui, que tá, a imagem está um pouco embaçada aqui. Cromossomos duplicados nos polos da célula com divisão dos centrômeros. Não tem divisão dos centrômeros nessa etapa, não. Então, aqui está errado. Prófase 1. Permuta gênica entre cromossomos homólogos. Aqui sim, está correto. Ocorre a troca. 3. Metáfase 1. Os cromossomos permanecem unidos pelos quiasmas. Não, não estão unidos. 4. Telófase. Os cromossomos encontram-se nos polos e duplicados. Sim. Fase final, né? Metáfase 2. Cromossomos não alinhados no equador. Não, metáfase ele tem que estar alinhado, ele tem que estar no meio da célula, então está errado. Então até agora 2, 4. Vamos ver a última. Cada uma das células formadas apresenta cromossomos não duplicados e geneticamente diferentes, que é a telófase 2 e a fase final. Então aqui também está ok. Então é 2, 4 e 6. Nós vamos encontrar isso na alternativa B. Então a resposta dessa questão é a letra B. Ok? Vamos para a 3. Um dos principais fenômenos que ocorre na meiose é a permutação, também conhecida como crossing over. Nesse processo, ocorre a troca de pedaços entre cromossomos homólogos, aumentando assim a variabilidade genética. Sabendo que a permuta ocorre na prófase 1, marque a subfase em que ocorre esse processo. Aí isso está aqui, ó. Você vai voltar aqui. Aqui, ó. São as subfases da primeira fase, ó. A prófase, primeira fase, preparação, ela tem subfases, ó. Leptópteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então aqui é o processo de troca de material genético entre os cromossomos, ó. Então, ó, cada uma delas, a permutação, ó, permutação que está sendo falada lá, vai ocorrer nessa fase aqui, ó, permutação, troca, ó, paquíteno, é a fase em que ocorre a permutação, ó, ok? Então vamos lá. Então é a letra C. É o que está escrito lá, né? Vamos. 4. Aqui, pessoal, tem um problema aqui, ó. Aqui o PET trouxe como se fosse uma questão só, mas na verdade aqui são duas questões, tá, pessoal? Inclusive, se você pesquisar na internet, você vai achar essas questões aqui. Foi um erro que cometeram aqui, ó. Então, essa aqui é a questão número 4. Então, aqui a gente tem, ó, letra A, letra... Eu tenho que ampliar isso aqui, peraí. Deixa eu aumentar aqui.
Aqui, ó. Ó, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Então, daqui para cima, ó, é uma questão, ó, que é a questão número 4. Aqui embaixo é a questão número 5, ó, que é outra questão, tá? Senão a gente não consegue fazer isso aí, não. Beleza? Então, aqui pediu para ver qual tá certa, né? Quando a gente lê todas essas questões aqui, ó, 2 ilustra o momento de duplicação de 2 cromossomos homólogos. Não, o 2 não está ocorrendo duplicação, eles estão trocando o material genético aqui, ó. Não tem duplicação aqui. 1 ilustra 4 cromossomos. Não, o 1 tem 2 cromossomos só. Um aqui, outro aqui. 3, letra C, né? 3 ilustra 4 cromossomos com 4 combinações. 4 cromossomos com 4 combinações genéticas diferentes da original. São 4 cromossomos, sim, mas as combinações genéticas não são diferentes da original, não. Se você observar aqui, ó, Azão, Bzão, Azinho, Bzão, as combinações estão aqui, nesses cromossomos, ok? Letra D. 1 ilustra 2 cromossomos homólogos pareados e não duplicados. Eles estão duplicados, sim, tá? Cada parte dessa é um cromossomo, ó. Então, 2, 4. Letra E. 3 ilustra 4 cromossomos com 2 combinações genéticas diferentes da original. Aqui, ó, na letra C, vamos voltar na letra C, ó. 3 ilustra 4 cromossomos com 4 combinações genéticas. Aqui não são 4 combinações genéticas, são 2 combinações genéticas, ó. Azão e Bzão. Tá aqui, ó. Uma. Azinho, Bzão. Vamos ver se tem isso aqui. Azinho, Bzão. Tá aqui. Azão, Bzinho. E Azinho, Bzinho. Então, na letra E, ó, 3 ilustra 4 cromossomos com 2 combinações genéticas diferentes da original. Essa combinação genética Azão, Bzão é igual à original, certo, pessoal? Deixa eu só apagar isso aqui, peraí, ó. Vamos voltar de novo aqui. Só para a gente não ter problema aqui, ó. Olha só. Essa combinação genética aqui é igual a essa, ok? Essa combinação genética aqui é igual a essa aqui. Então, duas combinações ali são iguais. Quais são as combinações que não são iguais à original? São essas duas aqui, ó. Então, só tem duas combinações que são diferentes da original, que é o que está escrito na letra E aqui, ó. Então, a resposta aqui é a letra E, tá? É a última questão aí que é a resposta, beleza? Vamos para a próxima agora, que é a questão número 5, né? Aqui faltou. Na questão número 5, o esquema acima representa uma célula em metáfase 2. Assinale a alternativa correta. Na verdade, não é o esquema acima, o esquema é ao lado, né? Na questão lá na internet, isso aqui está em cima mesmo. Essas questões, pessoal, tudo foi tirado da internet. Não foi criada aí pelo governo agora, né, recente. Você encontra essas questões na internet, ok? Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Os cromossomos representados são homólogos. Eles não são... Homólogo quer dizer o quê? Igual. Eles são iguais, né? Eles não são iguais. O tamanho é diferente. Ó. Esse é maior do que esse aqui, ó. Letra B. A célula-mãe era 2N igual a 4. A célula-mãe era 2N igual a 4. Tá certo. O que é o 2N? 2N quer dizer diploide. A célula-mãe, ela possui 4 cromossomos. Tá certo. Ó. 1, 2, 3, 4. Tá certo. Então, a resposta é a letra B. Ó. Letra C. O crossing over ocorre nessa etapa. O crossing over é o quê? É quando os cromossomos se juntam e faz a troca, que é isso aqui que está acontecendo cá em cima. Ó. Aqui não está acontecendo isso, não. Está errado. Está errado, está errado. Letra D. Esse tipo de divisão ocorre exclusivamente para a formação de gametas. Não, não é só para a formação de gametas, não, tá? Letra E. Há 4 cromossomos representados.
Letra E, há 4 cromossomos representados. Esse aqui, essa também poderia ser uma resposta, né? Tem 4 cromossomos representados aqui. Deixa eu ver aqui. Também poderia ser uma resposta. Nós temos 4 cromossomos representados aí. Na verdade, aqui foi considerado 2 cromossomos duplicados, né? Por exemplo, ó, esse aqui, ó, 2 cromossomos duplicados, um cromossomo duplicado, aqui outro cromossomo duplicado. Então, por isso que aqui não poderia ser considerado 4 cromossomos representados, porque na verdade são 2 cromossomos duplicados. A representação aí, ó, ok, pessoal, olha só, esse primeiro aqui, ó, é um cromossomo duplo, e está repetido. Aqui também outro cromossomo duplo, então são 2 cromossomos duplicados e não 4 representados, ok? Então, eu vou manter a resposta lá como letra B mesmo, beleza? Ok, pessoal? Então, finalizamos aí o PET 2 com mais a correção da semana 4 aí, beleza? Até mais!